Olá, está no ar mais um episódio do Conversas Contemporâneas. Eu sou Carol Braga, sou jornalista e tenho a honra de apresentar o projeto do Grupo Autêntica. Nosso objetivo é promover conversas literárias sobre obras publicadas pelo selo Autêntica Contemporânea. Hoje, ao meu lado, o crítico literário Gabriel Pinheiro. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. E o livro de hoje é O Saia da Frente do Meu Sol, do Felipe Charbel. Pois é, publicado em maio de 2023, Saia da Frente do Meu Sol é um verdadeiro quebra-cabeça literário, uma investigação profunda sobre a vida e os mistérios de um homem peculiar. O livro ele é um romance especulativo, uma biografia fotográfica e, ao mesmo tempo, um relato autobiográfico, que nos convida a questionar algumas verdades essenciais. Por exemplo? É possível conhecer alguém verdadeiramente? Será? É possível escrever uma vida? Difícil, né? É possível narrar o outro sem necessariamente narrar a si mesmo? Poxa. Pois olha, a história por trás desse livro é cativante. Quando o Felipe Charbel tinha 20 anos, a mãe dele anunciou que o tio-avô, um homem misterioso e enigmático, iria morar com eles. Tio Ricardo, como era conhecido, era um personagem que intrigava a todos, um solteirão convicto, com uma paralisia nas pernas e uma história repleta de lendas urbanas sobre o passado. Pessoa complicada, solteirão convicto, esquisitão. Esses são alguns dos adjetivos que ao longo de décadas circularam entre a família de Charbel para dizer desse tio. Enquanto o tio Ricardo compartilhava a casa com a família, ele se fechava em seu próprio mundo, empurrando silenciosamente um balde de urina com os pés. Mas, ao mesmo tempo, histórias circulavam sobre os seus dias de glória. Após 5 anos de convivência, tio Ricardo partiu. E no dia do enterro, o cortejo era composto por apenas algumas poucas pessoas. 20 anos depois, um acaso trouxe à tona uma caixa de sapatos esquecidas dentro de um armário, repleta de fotografias e documentos que pertenciam a esse homem enigmático. E é aí que nasce esse livro. Foi a partir desse momento que o Felipe começou a tentar desvendar o enigma que cercava a vida do tio-avô. Ele mergulhou nas fotografias e nos documentos, deixando-se levar pelas pistas que encontrou. Uma jornada que o levaria a compreender o que estava por trás do véu do mistério. A partir das memórias e dos registros fotográficos, a fabulação também se torna um ingrediente importante nesse processo. É preciso destacar. E para a gente abrir a conversa, recebemos aqui hoje o autor Felipe Charbel. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É uma alegria falar com vocês. Para a gente começar, eu gostaria de saber como foi a recepção da sua família ao livro. Na verdade está sendo ainda, né? Porque o que eu decidi, quando eu estava escrevendo o livro, é que eu não ia fazer um processo assim, de investigação, de entrevistas com os familiares. Em parte porque muitas das pessoas com quem ele conviveu já morreram. E também porque eu queria preservar a minha lembrança das falas familiares e também das situações que eu vivi. Como eu sou historiador, sou formado em história, né, o historiador ele tem uma tendência a querer muito arquivo, muito documento, e isso poderia fazer com que eu ficasse, né, realizasse entrevistas e buscasse novos papéis, mas eu queria contar uma história com pouco. Com aquele pouquinho que eu tinha, eu achei que daria para contar essa história. Então eu decidi não conversar com os meus familiares e nem dizer que eu estava escrevendo um livro. Mas agora, né, que o livro saiu, então já tem as primeiras reações, as primeiras recepções. Então está sendo interessante ver como a família se vê também, se vê retratada, se encontra ali, né? Também tendo essas lembranças. Então tem um caso interessante, que é o da minha afilhada, que na época, né, que viveu com ele na infância dela mesmo. E quando ele morreu, ela tinha 8 anos. Então ela disse que leu o livro e foi se lembrando de cenas dele, que ele era uma figura para ela já muito distante, né? Imagina, da infância
dela até os 8 anos. Então ela se lembrava, ela falou, poxa, o cheiro, quando o capítulo que fala do cheiro, eu lembro disso. Várias cenas vieram à minha mente nessa leitura, né? E até alguns ruídos que eu acho bem interessantes que tenham, né? Então, por exemplo, a minha prima, quando leu, falou, de onde você tirou que o seu tio trabalhava em escritório? Ele era estofador. Eu falei, não, o estofador era o outro tio, o irmão dele. Era assim, os dois eram, só que um era autônomo, o outro trabalhava no centro. Então, eu pensei, interessante, né? Porque isso tudo também faz com que a leitura do livro vá acrescentando novos elementos ao livro. Porque a memória ela é sempre muito, muito fugidia, né? A memória. E eu achei que legal que o livro tinha que ser assim também, né? Que ele tinha que abrir margem a outras histórias, que essa história fosse sendo complementada também na leitura. Então, a família ainda está reagindo, né? Essas histórias ainda estão vindo, e muita coisa, eu acho, da vida dele vai vir à tona nesse processo, né? Eu espero fazer novas descobertas depois do livro, quem sabe, de repente, continuar essa história, né? Voltar a ela, fazer um ensaio, não sei. Bom, Felipe, o apagamento é um tema central em Saia da Frente do Meu Sol. E o uso de imagens e fotos desempenha um papel forte na reconstrução do que foi esse tio Ricardo, antes dele ser reduzido ao estereótipo de um tio esquisitão. Como é que você percebe o poder desses arquivos enquanto ferramenta de resgate da memória? O Saia da Frente do Meu Sol é um livro muito marcado por certos interesses que são típicos dessa profissão, do historiador. É o interesse pelo arquivo, pela memória coletiva. A ideia de contar uma história, mas contando uma história individual, a história de uma pessoa, contar também a história das estruturas sociais, isso é algo que eu tinha em mente, né, que nunca me escapou. Mas também tem um sentido do livro que ele é bem diferente do trabalho, né, do usual do historiador, que é exatamente esse das lacunas que você mencionou. Porque a tarefa do historiador, né, como eu digo ali, é um pouco tentar preencher esses vazios, buscando novas documentações. Mas, na realidade, não tem nenhuma obra de história que ela seja completa. A obra de história também sempre tem vazios. Só que isso não aparece muito para o leitor, né? Isso não aparece muito na hora da leitura. E aí eu quis deixar isso bem claro, assim, de que quando você tenta reconstruir a vida de alguém, que quase tudo é vazio, que o documento ele traz coisas importantes, mas ele deixa muita coisa de fora. E eu queria que isso que fica de fora aparecesse no livro como tal, porque me parece um modo mais honesto de contar uma história, dizendo que o que fica da vida de uma pessoa com o passar dos anos? Fica muito pouco, né? O esquecimento ele faz um trabalho de corrosão que é bem importante. Se a gente não trabalhar para resgatar essas memórias, tudo cai no esquecimento. E no caso dele, tinha muito a ver com uma opção de vida, né? Que em alguma medida foi sintetizada naquela frase do não teve filhos, não teve bens, não era eleitor e faleceu sem testamento conhecido, que está na certidão de óbito dele, e eu usei como epígrafe do livro, que é o puro apagamento, né? O esquecimento total, o esquecimento completo. Então eu achei que poderia ser interessante para leitura, uma relação, um pacto bem honesto com quem lê o livro, que eu deixasse bem claro o que é vazio e o que é fabulação, o que é imaginação, que é sobretudo na parte das fotos. Eu digo, eu vejo as fotos, mas o que eu vejo quando eu vejo as fotos? Eu vejo o que está nas fotos, mas vejo que como a minha imaginação vai viajando a partir delas e contando uma história. Então, nesse sentido, o livro é um livro que ele é construído com o pouco que resta de uma história e que ele mantém esses vazios para estabelecer um pacto de leitura que é bem diferente daquele de uma obra historiográfica. E, Gabriel, é interessante a gente destacar que, apesar de ter pouco tempo de publicação, né, o livro saiu em maio de 2023, já tem muita gente publicando comentários,
resenhas, impressões na internet, e eu acho legal a gente destacar algumas, né? Exatamente, a gente não pode deixar de compartilhar com vocês algumas das opiniões de leitores. E esse aqui eu gosto, olha, a escrita do autor é simplesmente impecável. Ele consegue criar uma narrativa envolvente e cheia de suspense. Olha, tem mais um que fala assim, que o livro vai te fazer refletir sobre a identidade e o segredo. Nesses comentários tem algumas palavras-chave aí, né? Segredo, suspense, identidade. É legal a gente destacar isso. Tem mais esse aqui eu adorei, olha só, fala só. Existe uma certa tendência na literatura contemporânea da autoficção, o que já gerou um monte de livros bons, mas também uma pilha gigantesca da pataquá. Bom apontamento. O Saia da Frente do Meu Sol, de Felipe Charbel, está entre os excelentes. E ele continua falando das fotos, que fala assim, as fotos, um quê de Sebald, ajudam a trazer mais camadas e também novas questões, permitindo que o leitor ou a leitora tire suas próprias conclusões. Nesse sentido, é também um livro interativo. A poesia de Saia da Frente do Meu Sol vem de sua linguagem, de sua composição, e além disso lida com questões extremamente atuais, mostrando que a sociedade muda para que as coisas continuem as mesmas. Ótimo comentário. E para fechar, eu tenho um outro favorito que diz que o livro expõe de forma corajosa o processo de uma arqueologia de si por meio de uma autópsia do próximo. Interessante isso, muito, né? Interessante, e o uso dessas palavras, né, de arqueologia e de autópsia, porque eu acho que é um pouco o processo, de fato, o processo do autor, né? Exatamente, e esses dois processos de investigação, tanto a autópsia quanto a arqueologia. É isso. Seguimos então, falando agora de um tema complexo, né, Gabriel? Complexo e profundamente contemporâneo, que é a sexualidade e a experiência de indivíduos LGBTQIA+, ao longo do século XX. E para nos ajudar a desvendar essas camadas da história e da literatura, nós temos a honra de receber um convidado muito especial. É o Renan Quinalha, que é advogado, professor e autor de, entre outros livros, Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX, publicado pela Autêntica Editora. O Renan, ele é também editor da Livros e Livres, uma editoria fixa da revista 451, focada em títulos com temática LGBTQIA+. Para a revista, inclusive, ele escreveu uma resenha excelente sobre o Saia da Frente do Meu Sol. A análise que o Renan Quinalha fez é muito perspicaz e comovente. No texto, ele diz que, de certa forma, o livro é um esforço de reparação emocional e histórica, uma tentativa de dar voz à vida minúscula de um homem que foi, em grande parte, ignorado por sua família e pela sociedade. Nós conversamos com o Renan também. Bom, Renan, o Felipe opta por contar a história de seu tio Ricardo no formato híbrido, misturando ficção com a pesquisa histórica. Como é que você vê o uso da ficção para abordar questões sociais e de identidade, especificamente a experiência LGBTQIA+? Eu acho que um ponto alto do livro é justamente essa mistura, essa combinação entre elementos textuais e não textuais, mas imagéticos, né? As fotografias encontradas por acaso naquele cantinho de uma caixa, no envelope, bem escondidas, que é bem sintomático isso, também expressivo, né? Como elas estão ali guardadas naquele lugar do inacessível, daquilo que não se pode encontrar e ver. Então, acho que tem toda essa dimensão aí dessas fotografias vão surgindo durante o desenvolvimento da história do romance. E, aos poucos, o leitor vai também conhecendo mais, né, dessa figura que ele está imaginando ali, desse tio que estava ali, que teve uma vida que nem o leitor e nem o próprio escritor sabem exatamente o que aquelas fotografias representam, mas o Charbel vai, a partir das fotografias, possibilitando e investindo em certas interpretações que parecem fazer muito sentido, mas que é uma das interpretações possíveis diante daquelas imagens, daquelas fotografias. Então, acho que esse material é um material riquíssimo e que certamente dá uma densidade muito maior para a história, né? Corporifica esse tio de maneira muito mais forte durante a leitura. O Saia da Frente do Meu Sol é um exemplo de literatura LGBTQIA+, brasileira, né? Na sua opinião, Renan, como essa obra se insere no panorama literário contemporâneo e contribui, assim, para a diversidade de vozes e experiências na literatura nacional?
Eu creio que Saia da Frente do Meu Sol é um belo exemplo, sim, de literatura LGBTQIA+, brasileira. Há uma discussão sobre se haveria um gênero específico LGBTQIA+, na literatura, né? Se isso se demarcaria ou se definiria a partir da sexualidade de quem escreve, ou das personagens retratadas, ou ambas as coisas, ou um gênero, um tipo específico de produção textual, de forma, e etc. Mas, independentemente de todo esse debate, eu acho que, de fato, né, um livro que se propõe a analisar a experiência, né, de um tio que viveu em outro período histórico, período de maior repressão, né, num contexto familiar também, de uma família bastante tomada pela moralidade, né, como um valor religioso fundamental. Acho que tudo isso indica a importância desse livro para ampliar as fronteiras e para a compreensão das experiências LGBTI+, fazendo circular essas histórias narrativas e ajudando a desfazer preconceitos, a combater a discriminação, né, e a valorizar a diversidade em todos os âmbitos da vida, inclusive na literatura. E agora vamos falar de mais um tema que me parece bem caro ao livro e ao autor, que é o papel da memória, né, Gabriel? Isso, esse alicerce sobre o qual construímos narrativas, histórias e significados. E para discutir a profunda relação entre a memória e a literatura, nós temos conosco a professora Sabrina Sedelmaier, que é especialista em estudos literários e memória. Quando exploramos o papel da memória na construção da narrativa literária em Saia da Frente do Meu Sol, a Sabrina nos lembra de que a relação entre memória e literatura é uma jornada que se estende pela história literária. Ela destaca a autorreflexividade na obra, que transcende a mera literatura memorialística, questionando as fronteiras entre o vivido e a ficção. Vem de muito longe a relação entre memória e literatura. A minha pergunta, quando eu levantei a cabeça depois de ler esse livro, li numa sentada, eu não consegui fechá-lo, né? É se ele se enquadra confortavelmente nesse tronco que na modernidade, quer dizer, na idade moderna, a gente chama de literatura memorialística. Eu acho que não. Eu acho que existe uma autorreflexividade nessa obra que é muito interessante. Ela é arguta, ela é irônica, ela é paródica. E sobre os elementos como fotografias e documentos antigos, como eles contribuem, né, para a compreensão da relação entre memória e literatura na obra. A Sabrina destaca a ironia na utilização da fotografia como índice referencial e como o autor brinca com a noção de verdade que a imagem fotográfica representa. Eu acho que o Charbel ele vai fazer algo de uma forma mais leve, mas de qualquer jeito ele vai estar questionando esses limites, né, entre a imaginação, entre isso que a gente chama de ficção e o vivido e esse relato, uma espécie de testemunho. Então, colocar em xeque, né, essa diferenciação. Né? Será que há essa diferenciação, há esse limite? Eu acredito que não. E é interessante como a Sabrina também destaca que, ainda que lide com a memória, o Felipe não vai simplesmente repeti-la. A literatura ela é um espaço da lacuna e um espaço também da invenção da memória. O que eu acho bonito, né, nesse livro do Charbel, né, é um relato que esse tio podia ficar preso no armário, né, cheirando naftalina, como as fotografias, mas eu acho que o Charbel nos diz que a literatura não é historiografia, que o passado ele é segredo, mas ele é ruína. Eu não acredito que esse livro ele venha, né, com esse compromisso de dar vida e preservar a memória. Eu acredito que desde o início, né, tem esse jogo e essa indecibilidade entre o esquecido e o que e o lembrado, entre o passado e o presente. Compreendendo, então, a interseção entre memória e literatura, descobrimos que as histórias escondidas, como a de tio Ricardo, podem ser resgatadas e reinterpretadas graças à força da ficção. Continuemos nossa jornada através das palavras
e da memória. E assim, encerramos mais um episódio do Conversas Contemporâneas, um podcast que explora a riqueza da literatura e dos diálogos que ela inspira. Esse foi o segundo episódio, com apresentação e roteiro de Carol Braga, apresentação de Gabriel Pinheiro e edição de Rodrigo James. Até mais. Até breve.